Mas afinal, com quantos cliques sai uma venda no Google Ads? Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa dinâmica dos cliques para fazer uma venda. Quantos cliques afinal precisa? 10, 20, 30, 100 cliques, 200 cliques? Fica aqui nesse vídeo que eu vou estar te explicando e te mostrando como que você vai ter essa base aí de com quantos cliques sai uma venda no Google Ads. Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Val e eu trabalho com as vendas na gringa utilizando o Google Ads. Já vendi para mais de 17 países pelo mundo, já vendi para países diferentões, utilizando a estratégia de vender em países menos explorados, em plataformas menos exploradas, no formato COD, que é Cash on Delivery, que a pessoa só paga na entrega. Já vendi aí para mais de 17 países pelo mundo, países diferentões, ganhando minhas comissões em dólar. E se você gosta desse conteúdo, gosta desses vídeos sobre vendas na gringa, vendas no digital, sobre mentalidade, sobre vender como afiliado, se inscreve aqui nesse canal, que aqui eu sempre compartilho vídeos trazendo minhas vivências, trazendo dicas, trazendo minhas experiências para ensinar vocês, para ajudar vocês também a vender cada vez mais na gringa, no digital, e aí vocês voarem e abrirem a mente para esse universo que é vender na internet. Também me siga lá nas redes sociais, meu arroba é @valdirene_Novak lá no Instagram, para você acompanhar também o meu dia a dia. E se você quer aprender a vender no Google Ads para esses países menos explorados, para essas plataformas menos exploradas, onde você pode começar a investir num valor muito baixo, eu desenvolvi o meu treinamento do $0 com o Google Ads, onde você pode começar a vender hoje na gringa utilizando o Google Ads, fazendo vendas diretas, sem aparecer, sem falar com o cliente, apenas criando o anúncio, e o Google faz esse trabalho de levar o seu anúncio para o país que você escolheu a oferta. A pessoa clica e você ganha a sua comissão. Se você quer aprender comigo, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento para você se cadastrar e começar hoje a aprender comigo. E além de todo o treinamento gravado, a gente também tem o nosso grupo de alunos, nosso grupo de suporte no Telegram, onde eu e minha equipe podemos te ajudar e te auxiliar com as suas dúvidas. Então, se você quer começar a vender na gringa hoje, ganhar comissão em dólar, se inscreve aqui e vem aprender com a gente. E agora, vamos para o vídeo. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. Val, com quantos cliques eu faço uma venda? Me fala, com quantos cliques? E eu vou falar aqui para vocês, baseado na minha experiência com as plataformas menos exploradas. Eu trabalho hoje com as plataformas onde tem um modelo COD, que é o Cash on Delivery. Ou seja, a pessoa ela clica no nosso anúncio e ela não passa o cartão, ela não paga na hora que ela faz o pedido. Ela paga somente quando chega o produto lá para ela. E quando ela clica no nosso anúncio, ela vai deixar o nome e o telefone, e aí o call center dessas plataformas vai entrar em contato com a pessoa, ela confirmando o endereço de entrega, a gente ganha comissão. E essas ofertas COD, elas não têm reembolso, então se o entregador chegar lá com o produto e a pessoa não quiser comprar, a gente mesmo assim continua com a comissão, a gente não tem reembolso. Então eu vou falar sobre a taxa de cliques nessas plataformas, nessas ofertas, baseado nessa estratégia. Hoje eu só trabalho com oferta COD, eu não trabalho para ofertas nos Estados Unidos, não trabalho com ofertas CPS, que são quando a pessoa já paga ali na hora que faz o pedido. Então eu trabalho com esse formato, que é um pouquinho diferente do que é o habitual dos afiliados de vender assim direto, a pessoa já paga na hora que faz o pedido. Então vamos partir desse princípio, porque é a minha experiência, eu vou trazer aqui fatos que eu vivo no meu dia a dia, não adianta eu querer falar sobre os cliques de outra plataforma, de outra estratégia, né, que eu ainda não esteja trabalhando. Então, baseado nesse contexto, hoje em dia, essas plataformas que eu trabalho, o clique, ele é muito baratinho. Então, a gente paga aí muitas vezes o clique de centavos. Tem países que o clique é de 50 centavos, 60 centavos, às vezes R$1, 2. Mas assim, são cliques bem baratos que você consegue fazer um teste de um produto sem precisar investir tanto no início. Porque aí você consegue fazer de acordo com o valor da comissão. A gente testa até o valor da comissão o produto. Se sair vendas nesse produto, a gente continua escalando em orçamento. Senão, a gente vai fazer a pausa do produto. Mas, se tratando dos cliques por venda, nessas ofertas COD, a gente tem mais cliques que o normal. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa clica ali no anúncio e ela não deixa os dados, ou ela deixa os dados e quando o call center liga, ela não confirma o pedido, ela cancela. Então, tem isso também. Porém, vai variar muito a taxa de cliques, né? Varia muito por conta do produto, né? Às vezes tem nichos que tem uma taxa de conversão muito maior, tem outros que é uma taxa menor. Varia muito também se é o tempo do produto. Então, às vezes, é um produto recém-lançado, pode ser que as pessoas cliquem muito no anúncio,
até decidir comprar, né? Às vezes a pessoa tá mais ali de curioso, lançou um produto no mercado e a pessoa quer ter mais informações, quer ver do que se trata aquilo ali, e às vezes pode ser que tenha muitos cliques no seu anúncio e não saia vendas. Também tem a questão do país. Tem alguns países que eu já observei que tem muito clique e pouquíssima conversão. Um dos países que eu testei foi o Peru, e assim teve muito clique mesmo. E eu fiz acho que 2 vendas daquele produto que eu testei. E na época, assim, estava dando quase 150 cliques por venda, era muito clique. Então, para esses países assim mais latinos que eu testei, lembrando que isso é a minha experiência, não quer dizer que esses países não vendem. Pode ser que você suba uma campanha e você venda. Por isso que no mercado digital, nas vendas no Google, tudo é teste. Porém, eu estou trazendo aqui alguns relatos que já aconteceram comigo para eu chegar nessas conclusões de quantos cliques por venda em cada país, como que eu vou levando a minha operação. Lembrando que são testes. Pode ser que o meu teste não deu certo nesse momento, mas futuramente pode dar certo, né, nesse país. Já testei também para o México e teve muitos cliques sem vendas. Para a Argentina eu não cheguei a testar, mas eu percebi que tem alguns países que tem muito mais cliques. Por exemplo, a Turquia é um país que eu vendi muito um produto e tinha muito clique por venda. Porque nesse país a tendência é eles terem mais curiosidade na hora de comprar, né? E aí acaba tendo muito mais cliques. E aí, nessa estratégia que eu estava usando, o clique era mais baratinho. Então, às vezes ali tinha uma média de 50 cliques por venda, aí depois 20 cliques e uma venda, às vezes 2 cliques e uma venda. Então, assim, é muito relativo, é muito relativo. Então, assim, eu tô falando aqui agora de países que a tendência é clicar mais para comprar. E aí, nesses testes que eu fui fazendo, como que eu penso quando eu vou testar um produto? Se eu já fiz ali venda, por exemplo, para a Turquia, que é um país que clica bastante, eu já meio que vou esperar, se eu for testar um outro produto para esse país, que tenha muitos cliques por venda. Então, ali eu vou controlando o CPC. Se for um CPC muito caro em relação à comissão, se, por exemplo, o CPC tá R$1 e a minha comissão vai ser $10, que vai dar, vamos supor, R$55. Se eu ver ali que está dando um valor de R$1 para esse valor de comissão, é um clique considerado alto, porque se eu tiver 50 cliques, já vai dar o valor da minha comissão. E aí, se há um país que eu meio que vejo que tem que ter mais cliques por venda, então aquele teste ele não é muito viável. Então, hoje em dia, eu vou percebendo assim, se eu vendo para um país, eu tento procurar ofertas para esse país também, porque aí eu sei quais países que vendem baseado nos meus testes, que eu sei que vendem com menos cliques. Por exemplo, para a Itália, eu percebi que às vezes vende com 10 cliques, com 12 cliques, 15 cliques, então assim, depende muito. E lembrando que nesse contexto que eu estou trazendo aqui para vocês, eu utilizo a estratégia de CPA, que é custo por aquisição. Então é uma estratégia mais inteligente do Google, que é focado em trazer conversões, trazer vendas. Então, quando a gente usa a estratégia de CPA, também tende a diminuir o número de cliques por venda, porque é uma estratégia onde o Google vai buscar os compradores. Então, é uma estratégia mais inteligente do Google, se for comparar com maximizar cliques. Quando a gente usa maximizar cliques, a gente está falando para o Google, Google, me traga cliques. E aí vai ter cliques de curiosos, de pessoas que às vezes estão pesquisando por aquele produto, enfim, vai ter cliques de tudo que é jeito. O Google ele vai mandar o seu anúncio para todo mundo que digita a sua palavra-chave. E na estratégia de CPA, o Google ele vai entregar o seu anúncio para aquele comprador que está mais com tendência a comprar esse produto, que esteja mais naquele momento de compra, porque ele vai usar o algoritmo dele para buscar os dados, né, das pessoas que estão com tendência a comprar esse produto. Então, quando eu uso o CPA, geralmente os cliques eles são mais qualificados. Então, às vezes, 15 cliques e sai uma venda, porque aí são cliques mais qualificados, ou 10 cliques e uma venda. Muitas vezes acontece de ter 2 cliques e uma venda, 1 clique e uma venda. É o nosso elefante azul de todo afiliado, mas nem sempre é assim. E aí, nas estratégias que eu utilizo de vender esses produtos que a oferta é code, né, Cash on Delivery, eu já percebi que é bastante cliques. Como o nosso CPC ele é mais barato, e como tem essa questão da pessoa ainda receber o produto em casa e depois pagar, muitas vezes vai ter, vamos supor, 10 cliques. Vamos aumentar um pouco, vai ter 20 cliques. E aí vai sair desses 20 cliques 5 pedidos, vamos supor. E desses 5 pedidos, pode ser que 2 convertam e 3 não. Então é muito relativo, a gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando com pessoas. São pessoas do outro lado que estão clicando e vão comprar ou não. Muitas vezes a gente já clicou em anúncios, eu já cliquei, você também já clicou
e você não comprou, né? Você olhou lá, você talvez pensou, ah, não, esse produto aqui não vale a pena eu pagar esse valor, o frete não tá legal, e não vou comprar. E é assim. Então, assim, a gente não tem como saber por que a pessoa não comprou, por que o fulano clicou no meu anúncio e não comprou. A gente não tem como saber, só se a gente ligar para a pessoa para saber por que ela não comprou. Então, se a gente fez o anúncio correto, se a gente fez ali o anúncio organizado, de acordo com a estratégia fundo de funil, que hoje em dia eu utilizo essa estratégia de só colocar gatilhos de venda, eu não uso nada que descreva o produto, eu sempre coloco só as ofertas, os descontos, se tem frete grátis, eu sempre coloco gatilhos. Se você fez o seu anúncio, né, seguindo a sua estratégia, com as suas palavras-chave corretas, que eu utilizo sempre o nome do produto no fundo do funil, se você colocou ali o anúncio alinhado, de acordo com os parâmetros e estratégias que você utiliza na sua operação, e você fez tudo certinho, basta, né, a pessoa clicar e comprar. A sua parte você fez, então você não tem como lidar com uma coisa que não está no seu controle. A gente utiliza parâmetros de busca no planejador de palavras-chave, as tendências no Google Trends, mas a gente só vai saber se esse produto ele vai vender testando. Então, muitas vezes, a gente vai ali colocar um produto e vai ter quase 100 cliques e não vai ter vendas. Então, assim, eu sempre vou me basear no número de cliques de acordo com o valor da comissão. Então, assim, eu sempre vou fazer uma continha. Quantos cliques eu posso aceitar nesse valor de CPC até o valor da comissão? Então, os 5 primeiros cliques que saem ali no produto, eu já consigo ter uma base. Se saiu, por exemplo, 5 cliques de 50 centavos. Ah, mas a minha comissão é 100 reais, 200 reais. Aí eu posso ter uma margem maior de cliques para chegar no valor da comissão. Então, eu sempre me baseio assim. Eu não coloco uma risca, não. Eu vou testar até 15 cliques. Se não vender, eu vou pausar. Porque eu sei que tem muitos países que demora mais para ter os cliques. E se a gente for ver nas ofertas Code, como os cliques são baratinhos, de centavinhos, dá para a gente ter uma margem maior. Então, assim, o nosso teste ele pode ser maior até o valor da comissão. Às vezes, por exemplo, se o clique está 15 centavos e a nossa comissão é 100 reais, 200 reais, dá para ter muito clique até sair a venda. Então, assim, isso que é o bom de trabalhar com as ofertas Code, porque a gente consegue testar de uma forma maior, né, o nosso produto, a gente consegue ele ter um limite maior para testar, e isso é muito bacana. Mas, lembrando que vai variar de produto para produto. Então, se você aí tá nessa operação e você tá, meu Deus, quantos cliques eu vou vender? Como que eu faço? Sempre se baseie nessa continha. Vou testar até o valor da comissão. Quando sair os seus primeiros 5 cliques, você vai fazer a conta. Ah, eu posso aceitar 100 cliques, posso aceitar 50 cliques. Até 80 cliques eu posso aceitar. Ou se o seu clique está mais caro e o valor da sua comissão mais cara, você vai ver até 20 cliques, até 10 cliques. Então você vai ter que fazer essa continha e ter esse olhar da sua operação. E lembrando que vai variar, não tem um número exato. Ai, Val, mas você falou e você não disse o que eu tenho que fazer. É isso que você tem que fazer. Você tem que entender que não vai ter um número exato, que vai variar sim, que é teste e você vai precisar se acostumar com isso no Google Ads. Tudo é teste. Todos os mentores você vai escutar falando, é teste. Porque pode performar numa conta de um jeito, pode performar na sua conta de um jeito, um produto da minha conta de outra. Às vezes a gente pode fazer exatamente a mesma campanha, usar a mesma estratégia de lance e a coisa sair diferente. E é assim que funciona o Google Ads. A gente precisa se adaptar com as mudanças do dia a dia, entender que são testes e nada vai ser igual de um usuário para o outro. Então você precisa aí ter isso em mente para você não se frustrar também. Porque se eu falar para você aqui, ó, é 10 cliques, testa até 10 cliques, testa até 20 cliques, você vai se frustrar, porque pode ser que você não venda, né, nesse limite de cliques, ou pode ser que você venda, mas não existe uma regra, não existe uma regra. A gente vai ter que ir vendo no decorrer dos dias da operação. Então, largue mão de ficar buscando aí uma régua, tá? É isso e pronto, uma verdade absoluta, porque não tem como eu vir aqui te dizer, não, você vai fazer assim e é assim que vai dar certo. Eu te mostro o caminho que deu certo para mim, que está dando certo para os meus alunos, porém eu sempre deixo muito claro que a gente vai ter que testar, né? Não adianta, mas e se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer daquele outro, será que vai dar certo? A gente não sabe, a gente vai ter que testar. Então existe sim um passo a passo, existe um fundamento, que eu ensino inclusive no meu treinamento do $0 com Google Ads, porém a gente precisa testar, né? Por mais que a gente tenha todos os parâmetros, a gente nunca vai ter uma verdade absoluta antes de fazer o teste. E aí, a cada produto que a gente vai testando, a gente vai ganhando confiança do Google, a gente vai ganhando conhecimento, experiência, a gente vai aprendendo.
e aí a gente vai melhorando a nossa operação e vai otimizando cada vez mais. E agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários, você já trabalha com o Google Ads, você já trabalha com as plataformas menos exploradas? Quais países que você gosta de vender? Em quantos cliques, em média, você tem aí por venda? Para mim, como falei para você, eu tenho aí uma variedade de números. Às vezes é 1 clique, às vezes é 2, às vezes é 10, às vezes é 50. Né? Em estratégias de review, às vezes é 100, 120 cliques. Depende muito. Então me conta aqui que eu quero saber como que é a operação de vocês aí. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal para você nos ajudar a bater 600 inscritos e você ter aí sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Também se inscreva no nosso treinamento para você aprender cada vez mais a vender no Google Ads e também me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!